Olá, bom dia. Hoje a gente está no Inova Vivo em mais um episódio do Papo Carreira Tech, o podcast e videocast produzido aqui pelo time da Vivo para você saber tudo que está acontecendo na tecnologia e se manter atualizado. No episódio de hoje a gente vai falar da IA, mas um pouquinho diferente. A gente vai observar o seguinte: você já parou para pensar que toda vez que um cliente interage com uma tecnologia digital, seja no aplicativo, seja num browser, fazendo uma compra online, pedindo um suporte, essa jornada é uma experiência única para esse cliente? E essas informações, o comportamento desse cliente interagindo com a tecnologia pode trazer insights valiosos, né, nessa narrativa, para as empresas entenderem o comportamento desses clientes e, ao mesmo tempo, entender cada vez mais o que a gente pode fazer diferente para facilitar a experiência desse cliente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Segundo dados da McKinsey, agora de 2024, e da Accenture também, as empresas que estão adotando essa estratégia, utilizando a IA, percebem ganhos de até 33% no retorno dos investimentos. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Antes da gente começar, roda a vinheta. Eu sou o Fernando Campos, diretor de Infraestrutura e Operações Tech aqui na Vivo, e antes da gente começar eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, estou usando barba, camiseta preta e estou usando um relógio no meu braço direito. E para variar, como sempre, eu estou muito bem acompanhado e eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Então, Rafa, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Fernando. Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos. Eu estou usando óculos também com a camiseta preta. Boa. Rafa, de que era você aqui na Vivo? Eu sou do Labiá, aqui dentro da Vivo. Tá na estrutura da nossa diretora Adriana Lica, Adriana é Lica, isso? exatamente. Que legal. E qual é a missão da tua área lá, trabalhando com IA? A missão da área é a gente transformar a Vivo com o IA mesmo, né? Também colocar a cultura de IA aqui dentro da Vivo. Boa. Obrigado mais uma vez, bem-vinda, tá? E também tô com o Pedro da Winning. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado por topar estar aqui com a gente, cara. Claro, é um prazer. Obrigado pelo convite. Vou fazer minha audiodescrição também. Eu me chamo Pedro, eu sou um homem, eu me autodeclaro pardo, eu sou grisalho, já tive cabelos pretos, eles estão menos pretos do que... Tamo junto, Pedro. E barba também um pouco grisalha já, tô de camisa preta, calça jeans e tô muito feliz de estar aqui. Boa, obrigado. O que é o Winning, cara? Conta pra gente. O que é a Winning? A Winning é uma empresa de tecnologia brasileira que já tem 10 anos de existência e a gente desenvolveu um ferramental que usa a inteligência artificial para mapear e metrificar comportamento. A gente tem uma premissa de que existem dados muito valiosos na maneira como as pessoas se relacionam com conteúdos nas redes sociais, em especial conteúdo em vídeo. A gente sabe que vídeo é 80% do consumo de internet hoje no mundo. Então, se a gente consegue pegar esses dados e fazer agrupamentos que façam sentido de um ponto de vista de comportamento, a gente consegue metrificar certos sinais culturais um contra o outro para poder ajudar empresas como a Vivo a fazer decisões estratégicas de marketing, de lançamento de produto, de parceria com creator, enfim, uma série de coisas que podem ser feitas a partir desses dados. Pois, isso se torna uma ferramenta poderosa, né, para interação com o cliente. Isso chega no nível, na granularidade do cliente único? Ou são grupos de clientes? Como que, né, até para trazer audiência com a gente, como que operacionaliza isso? Hoje isso não chega na granularidade do cliente único porque a gente está tratando de dados públicos. Então a gente tem os dados que a plataforma nos fornece. Entendi. Então, o YouTube, por exemplo, que é um parceiro nosso, ele não fornece através da API o cliente único. Então o que a gente faz é anonimizar e agrupar isso em sinais comportamentais. Não é sobre as pessoas e mais sobre o volume das conversas que estão acontecendo dentro desses espaços. A gente também tem uma empresa, inclusive a gente é certificado pela ISO, tem toda uma questão de Lei Geral de Proteção de Dados, que essa anonimização ela é fundamental, mas de uma perspectiva de decisão de marketing, por exemplo, esse é um conteúdo muito valioso, isso é uma informação muito valiosa. Ainda que anonimizado por um padrão de comportamento, dá pra gente chegar a uma conclusão que dá para oferecer uma jornada cada vez mais fluida para os nossos clientes, ainda que o dado seja anonimizado e com todos os critérios de segurança, LGPD e etc. Exatamente. E aí é uma coisa que pode ser, em algum ponto, e a gente
conversa muito sobre isso, inclusive, muito interessante estar com você aqui, Rafa, porque isso pode ser cruzado com dados que eventualmente as companhias tenham sobre clientes que sejam usuários únicos, para poder ajudar a fazer campanhas de performance. Tem uma série de coisas que pode acontecer quando a gente começa a juntar esses dois universos. Então você tem uma visão sobre comportamento que é mais ampla e uma visão sobre individualização que é própria da companhia, e quando você tem as duas coisas, você consegue ter uma ferramenta muito poderosa ali de entendimento de como o consumidor opera no mundo. Então seria como se, por exemplo, eu pego um dado anonimizado, entendo um padrão de comportamento e de repente eu correlaciono com o dado que eu tenho no meu sistema legado, um sistema interno de um cliente específico. E eu correlaciono essas informações e a partir daí eu faço uma oferta de uma jornada mais personalizada, é algo nessa linha. Exatamente. É isso que a gente está tentando construir com empresas como a Vivo, inclusive. Eu imagino que vocês devam precisar criar personas, né, para isso. Então, criar esses padrões para poder, e a gente também entender quais são esses padrões e quais são esses segmentos para poder atingir o cliente certo, correto? Exatamente. A gente precisa... e o que a gente tenta fazer é tornar lógico, né, uma informação que está muito desestruturada e que está muito ampla para as pessoas. Então, a criação de personas é uma das ferramentas, e aí acho que vale a gente explicar um pouquinho, né? A gente estava conversando. O que é uma persona? É como se fosse um cliente ideal. Ele não existe de verdade, mas ele é uma representação clara do que seria um cliente que está ali como um proxy de muitos outros clientes, de um agrupamento de clientes. Então, o tipo de persona que a gente consegue fazer na Winning e que a gente consegue construir é uma persona comportamental. Quais são os criadores de conteúdo que influenciam esse tipo de pessoa? Qual é o tipo de conteúdo que influencia? Qual é a plataforma? Qual é a narrativa? E aí tem vários e vários exemplos que a gente pode falar sobre isso, de como essas pequenas transformações narrativas, elas vão dando para as marcas que estiverem atentas a oportunidade de se tornarem mais relevantes na vida dessas pessoas. E como as marcas têm a informação sobre o indivíduo, se você consegue encaixar o indivíduo na persona, você tem uma entrega muito mais personalizada, uma entrega muito mais eficiente para esse indivíduo. Inclusive, nessa pesquisa que eu comentei na abertura, né, da McKinsey e também na da Accenture, tem um número que fala que isso pode aumentar até 33% a fidelização do cliente com a marca, né? Isso é muito poderoso, né? É muito poderoso. A gente na Winning acredita muito sobre como as marcas que estão se destacando nesse novo cenário que é tão complexo e tão difícil de navegar mesmo, com tantas mudanças acontecendo tão rapidamente, elas têm uma clareza do pulso do que é relevante para as pessoas. E uma das coisas que a gente vê com frequência são marcas muito grandes e, por serem muito grandes, marcas até um pouco míopes sobre... Poxa, mas eu sou tão grande, eu sou tão importante. Será que você é tão importante na vida das pessoas ou mais importante do que as paixões das pessoas? Talvez você deva ser um enabler para essa pessoa se conectar com essa paixão e não falar de você. Então a gente tem diversos exemplos nesse sentido. Pô, muito legal. A gente está aqui hoje gravando o nosso último episódio, né, do Papo Carreira Tech, da 3ª temporada. Aliás, se você quiser conhecer mais sobre o Papo Carreira Tech, na descrição depois a gente vai deixar os links para as redes sociais, mas também não deixa de olhar no YouTube o canal do Vem Pra Vivo. Lá você vai encontrar todos os episódios das temporadas anteriores, tá bom? Conto com vocês lá, com a audiência de todos. E Rafa, voltando um pouco pro início dessa trajetória aqui, antes da gente aprofundar mais sobre essa relação do cliente, da jornada e da experiência, quanto tempo você tem de Vivo? Eu entrei em fevereiro. Fevereiro então agora. Faz o quê? Uns 8 meses por aí? E você já trabalhava com IA antes? Já, eu vim do mercado, mas eu trabalhava com dados. Tá e bom. Aí, quando estourou ali o ChatGPT, né, com Analytics, todo mundo de dados também começou a entrar um pouquinho em IA. Então, anteriormente também trabalhava com IA e dados. E a tua formação em tecnologia? Eu sou engenheiro de produção. Então, ali no começo da minha carreira, eu sempre estive muito próximo de projetos de transformação digital, de IoT. E aí, nos últimos 8 anos, quando eu fiz essa migração aqui dentro para TI mesmo. Que legal. Aqui no Papo Carreira Tech a gente fala muito de carreira, né? E um dos temas que a gente sempre aborda, e tem casos incríveis nessa questão de transição de carreira, né? De, poxa, comecei de um lugar, num caminho. Então, como a gente conversou com advogado, com um professor, com um monte de áreas diferentes, né? Que se a gente pensar anteriormente, a gente poderia dizer intuitivamente que era mais distante da área de tecnologia, e essa distância meio que acabou, né? A gente vê uma convergência de migração de áreas e tudo mais. E faz sentido? Faz todo sentido. E aí,
vai dizer, eu não sou de tecnologia originalmente, eu sou de comunicação. Comunicação? Comunicação. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? Mas o que eu acho que o que você está falando faz muito sentido, porque eu penso que para o futuro não interessa a área que você atue, você precisa conseguir falar de tecnologia. Então, inclusive, a brincadeira que eu sempre faço na Winning é que eu sou o melhor amigo do meu diretor de tecnologia de dados, Fabrício. Acho que o Fabrício está de férias, ele não deve estar assistindo nada agora, mas... E o que o Fabrício diz é isso, a gente precisa que todo mundo esteja disposto a colocar a cabeça na água gelada para ver até onde vai o iceberg. Porque quando você vê aqui de cima, tudo é lindo. Mas se você não entender e se aprofundar em como a tecnologia funciona, é difícil até de você colaborar para poder explicar para uma pessoa que é da área mais técnica o que é o esperado, qual é o resultado esperado, o que você gostaria que acontecesse. Então, acho que todo mundo também, às vezes... Durante a minha carreira mesmo, eu vejo que as pessoas têm medo da área técnica, ou elas, às vezes, falam... hoje, como a gente vê na questão da IA, eu tenho medo da IA roubar o meu emprego, eu tenho medo de como vai ser o futuro do emprego com IA. Se você for olhar para trás, sempre teve essa mesma questão com qualquer outra coisa dentro de tecnologia. E até hoje a gente só vê cada vez mais o mercado de trabalho se transformando. Eu acho que é importante a gente se preparar em que nível de oportunidade a gente está enxergando para o futuro, e aí... trazer essas competências para você mesmo, para você estar preparado quando essa oportunidade chegar aqui na sua mão. E falando de competência, o que vocês entendem que no momento, né, no ponto que a gente está de evolução da IA, com uma aceleração desse processo, qual que é a sugestão de vocês para qualificação? Né? Se vocês pudessem dar uma sugestão para a nossa audiência, para quem está se aproximando agora do tema de IA, ou até quem já tem alguma proficiência, já trabalha com isso, mas o que você sugere, Rafa? Você que está no dia a dia aí, quais são as tecnologias, o conteúdo necessário para o profissional que quer engajar na área? Eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas qual linguagem que eu aprendo, para onde que eu vou, qual que é a técnica que eu estudo, mas isso é só uma parte. Eu acho que é muito importante você se preparar como que você entende o contexto e como que você utiliza aquela ferramenta. A IA, ela é só mais uma ferramenta. Assim como o Excel é uma ferramenta, assim como o Python também é uma ferramenta. Você precisa entender muito bem qual que é o problema que ela se insere e o contexto daquilo ali para poder utilizar ali dentro da sua caixinha de ferramentas a ferramenta certa para aquele problema. Acho que, principalmente no mundo de produtos, né, Pedro? Acho que isso é muito o nosso dia a dia aqui, de tentar encontrar o caminho certo. Eu acho que tem... E realmente, né, essa coisa dos modelos de linguagem, da IA conversacional, criou-se ali no início, acho que uma discussão até de que não, agora as pessoas têm que ser AI Whisperer. O cara que consegue conversar com... Eu vejo isso muito efêmero. Eu acho que se eu tivesse que dizer uma característica, seja curioso. Sim, antes de qualquer outra coisa, seja curioso. Tenta entender o que é, tenta entender como funciona, tenta entender para que serve, para o que você poderia utilizar, porque vão surgir outros modelos, vão surgir outras linguagens, outras ferramentas. O que talvez não mude tanto é o ser humano com uma necessidade na outra ponta. Então, se você entender do ser humano e da necessidade e for curioso para entender como é que essas ferramentas aceleram a sua construção da solução para essa necessidade, você vai estar na frente, independente de qual modelo ou de qual linguagem você escolheu hoje, curioso, porque pode ser que depois de amanhã seja outro. Seja diferente, curioso, né? E empático, né, basicamente. É isso. Falando em ser diferente, você sabe que num dos episódios aqui do Papo Carreira Tech, a gente estava com uma reflexão que era assim, imagina daqui 30 anos, e eu fiquei pensando assim, será que daqui 30 anos as pessoas vão olhar e falar, olha aqueles LLMs que eles usavam lá no passado, que coisa... antiquada, né? É tão rápida a evolução, e a curiosidade, acho que é aí que ela entra, né? A gente manter um interesse, inclusive, pela atualização, né? Sim. Eu acho que tem um ponto bem importante também, dessa questão de ser muito rápido, o estudo está mudando. Mas é muito importante você ter o contexto, você ter o conceito muito bem definido ali. Então, além da tecnologia. Além da tecnologia. Ferramental, exatamente. Entender a parte conceitual por trás. O conceitual, ele vai te dar a base para qualquer outra evolução que estiver surgindo. Então, se você for, depois, quando você olha um pouquinho mais de fora, com mais alguns anos, você percebe que é sempre o mesmo problema e a gente está otimizando a solução. Entendi. Mas é sempre a questão de conseguir entender o problema, é sempre aquele conceito ali que você tem que trabalhar. Eu acho que tem
uma coisa curiosa, e aí tentando trazer um exemplo, né, desse tipo de discussão conceitual. A gente fala de LLM, que são os modelos de linguagem, os famosos GPTs e todas as suas versões, e as pessoas ficam em pânico porque a LLM alucina. Sim. E aí, como é que pode? Como que ela alucina? Se você entender que aquele conceito ele trabalha de uma maneira que é tentando prever e criar uma porcentagem do quanto eu posso estar certo e fazendo isso palavra a palavra, você vai entender por que ele alucina. Sim. E aí você consegue criar subterfúgios para poder tentar observar, tá, aqui a chance dele alucinar é maior, então eu preciso ter mais atenção nisso. Aqui eu preciso criar algum tipo de guardrail, algum tipo de proteção para que ele só olhe para esse grupo de dados para me dar essa resposta. Perfeito. E aí tem produtos que já estão fazendo isso, né? O Notebook LM do Google, por exemplo, é bem interessante no sentido de eu dou um set de informações para ele me dar a resposta. Ele trabalha dentro daquele perímetro, ele trabalha no cercadinho. Ah. Então, entender esses conceitos, e de novo, eu não sou uma pessoa de tecnologia, mas eu me interesso por esses conceitos porque eu preciso entender o que está acontecendo para poder conseguir colaborar com esse processo. E a gente usa muitas dessas ferramentas na Winning. Então, eu como uma pessoa de produto, tentando ensinar os clientes a usar o produto, tentando guiar a evolução desse produto, eu preciso conseguir saber de onde veio o erro, de onde veio a alucinação, de onde veio o valor, de onde veio a vantagem. Então, acho que isso é muito importante. Aliás, até para a nossa audiência, quem estiver naquela fase do TCC, né, na hora de fazer a tese do mestrado, enfim, quem estiver na reta final do trabalho de conclusão de curso, de uma forma geral, né, quisera eu, na minha época, ter uma ferramenta como o Notebook LLM, né, porque você pode pegar uma série de artigos, coloca na ferramenta e começa a fazer perguntas e ele compila em torno daqueles artigos todos e te ajuda, inclusive, a escrever né, o teu conteúdo, o teu paper, né, que você vai publicar depois. É super poderoso. E enquanto você estava falando, eu estava... E aí aqui já uma conversa mais com a turma mais técnica aí, né, do Bit Byte, que associando ao tema do conceito, que no final das contas, se a gente for entrar no Technicase aqui, Rafa, a gente está falando de base vetorial, né, que é a questão de estar mais próximo uma palavra da outra, e aí a probabilidade e o acerto disso é o que traz, ou o erro traz alucinação ou assertividade em relação a isso, né, quando a gente fala do Technicase da coisa. Quando a gente está falando de LLM, a gente tem que entender como ele é treinado. Então, basicamente, imagina que existem várias palavras mesmo, em qualquer língua, que elas são sinônimas. Elas têm o mesmo significado, ou também são homônimas, elas são a mesma coisa. Eu posso falar de manga e tá me referindo a uma manga na minha camisa ou uma fruta. Então, quando a gente passa o que virou o prompt, né? Que acho que todo mundo agora já sabe o que é aquelas instruções ali pro LLM, a gente precisa colocar qual que é esse contexto. Para quando eu falar, tipo, a manga, ele entender que é a camisa e não a fruta. Ou quando, por exemplo, em inglês você está falando Apple, você está falando da maçã e não da empresa de tecnologia. Então, essas instruções que você coloca no LLM, elas são muito importantes para poder definir isso. E a assertividade disso mudou muito ao longo dos anos. Eu acho que essa é a grande revolução da IA, né? Eu lembro, sei lá, 2006 eu fiz um curso de especialização e eu lembro de um professor falando sobre essa questão de treinamento de modelos, porque naquela época falava de machine learning, não do LLM, e a história era mais ou menos assim, Rosa e Branca eram amigas. Um dia a Rosa pegou Branca e foram ao shopping. Na loja de blusas, a Rosa gostou da Branca, a Branca gostou da Rosa, enfim. Ora é a blusa, ora é a pessoa, né, e tudo mais. E essa questão do conceito, né, da entender a interpretação dessas palavras, naquela época era um baita desafio. Essa diferença entre, sei lá, 15 anos atrás e hoje é uma das grandes diferenças que o LLM traz pra gente. Faz sentido? Sim, faz sentido total. Eu acho que o conceito de inteligência artificial ele surgiu há muito tempo atrás, né? Ele surgiu lá na década de 60. Sim. Só que a gente não tinha computadores capazes de fazer esses cálculos. Então, hoje, a gente consegue justamente fazer essa diferenciação e parecer que ele está adivinhando o que você está pensando, mas na verdade é igual o Pedro falou, ele está baseado em estatística ali e dentro do contexto que você está usando, qual que é o próximo token que ele vai te colocar. Eu acho que isso fica mais fácil quando a gente desconsidera a absoluta aleatoriedade do ser humano. Também. Porque, ok, tudo bem, a gente tem de fato cada vez mais uma capacidade de interpretação e a gente usa muito isso na Winning. Só que existem coisas que acontecem quando a gente fala de perspectiva de cultura e linguagem que são muito específicas a contexto. Acho que todo mundo percebeu que eu sou carioca. Se você chega para um carioca e fala, vamos numa festa? Hoje, e ele te responde, ainda, o que isso significa?
Eu acho que é sim, né? Eu não sei. É sim, mas é um sim eu tava esperando um já é, na verdade. Entusiástico ainda. Ele é um sim, e isso tem 6 meses de existência, 1 ano de existência. O ainda é um vamos, o ainda é vamos muito. Com certeza. Ainda é, com certeza absoluta. Que legal. Se você voltar 2 anos atrás, era nem, e nem é sim. E aí você fica... Ou então, alguém lança um produto que é um produto ruim, um filme ruim. Aí a pessoa vai e comenta, amei, nota 6. O que isso significa? Que é uma ironia no final das contas, né? Pra IA, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, a gente vai sempre ficar correndo atrás disso. E acho que tem outro ponto também, que é um ponto absolutamente humano, que é... Alguém aqui já recebeu briefing ruim na vida? Sim. Então, às vezes, a gente acha que a gente está sendo claro, mas não tá. E para uma inteligência artificial é ainda mais difícil, porque ela tem vários sinais que ela não está pegando. Ela só está ali na letra fria do seu texto. Não tem a entrelinha, né? Não tem. Mas quem é esse cara mesmo? Não, mas quando ele diz isso, ele está querendo dizer aquilo. Então, assim, existe ainda um caminho muito longo a se percorrer. O bonito dessa história é que a IA ela vai dando saltos, né? Então eu não sei até quando a gente vai conseguir... a gente vai ter que lidar com o problema dela não entender ironia, por exemplo. Mas a gente ainda lida com isso hoje. E por isso é importante o que você falou sobre entender e dar contexto e sobre entender o fundamento. Porque se eu sei que a IA tem problema com ironia... Sempre que eu estiver lidando com alguma coisa que é ironia, eu preciso dar mais contexto. Exatamente. Senão não vai entender. Para reforçar, dar mais subsídio para o entendimento melhor. Agora, voltando para a questão do comportamento do nosso consumidor, né, do consumidor de uma forma geral, e consumidor pode ser o usuário, pode ser o comportamento de um colaborador e tudo mais. Dado que a gente, partindo dessa premissa, que a gente tem agora uma ferramenta poderosa, que pode nos ajudar a entender melhor esse comportamento, entender a narrativa, o que é aquela jornada que aquele cliente está percorrendo, o que ela quer dizer. Vocês entendem que isso também muda a forma como os profissionais de tecnologia desenvolvem as aplicações ou constroem os projetos? Tem uma questão de um olhar diferente já no momento da concepção de uma entrega de um produto ou de um serviço? Eu acho que todo mundo já começa hoje em dia... Acho que não tem mais uma barreira sobre o uso da IA, né? Então todo mundo já espera que você vai usar a IA e vai saber usar a IA. Tá. Não significa que ela vai substituir a sua especialidade, mas ela vai te potencializar. Então acho que todo mundo já tem essa barreira sanada. Esperamos que as pessoas consigam ser mais criativas, ser mais produtivas, porque elas já vão começar usando a IA. E também eu acho que facilita bastante o que você falou da questão do comportamento, de como é que eu enxergo as pessoas. Eu vejo que a IA hoje ela consegue fazer essas predições, né? Para conseguir trazer ali o que talvez uma hipótese que a gente não pensou. Inclusive eu uso muito essa questão de... Às vezes eu coloco ali um contexto dentro do ChatGPT, por exemplo, e eu peço para ele quais são as outras ideias que eu não pensei que estariam ligadas a isso, porque aí ele vai abrir ali a base vetorial dele que você falou, sobre qual que outras coisas estão próximas que não é exatamente o que eu estou falando ali com ele. Boa. E pensando ainda na construção da tecnologia agora, dá para dizer assim, poxa, na hora que eu vou pensar num desenho de um projeto, eu vou me preocupar já em tempo de desenho, como eu vou acomodar os dados, porque eu sei que depois eu vou rodar um modelo que vai precisar de um grande volume de dados para entender o comportamento do consumidor. Dá para dizer que esse objetivo agora vem já em tempo de prancheta, ali no tempo do desenho do projeto? Eu acho que é uma coisa que é o famoso navio que já zarpou, assim. Existe uma expectativa do usuário que você está atendendo para certas ferramentas terem o tipo de experiência que se tem quando você entra no ChatGPT. É dado já, então. Eu acho que, aí eu posso falar da perspectiva especificamente da Winning. A gente se preocupa muito em estar realmente no forefront disso. A gente se orgulha muito de ser uma empresa de tecnologia brasileira e de ser uma empresa que está sempre olhando para qual é o próximo paradigma de usabilidade, qual é o próximo paradigma de experiência dentro de uma plataforma como a nossa. Então, durante muito tempo, a gente, de fato, desenvolveu ali uma ferramenta muito robusta, que você entra, você consegue gerar dados e gráficos e coisas muito interessantes. A gente lançou, acho que em setembro agora, ou um pouquinho antes, a nossa primeira IA conversacional, a Zai, dentro da plataforma. Então, se a sua expectativa é, eu não quero gerar um gráfico, eu quero perguntar alguma coisa e receber uma resposta, isso já é possível dentro da Winning. E a gente vê que, assim,
é o que é. Se eu consigo fazer isso em outros lugares, eu vou esperar conseguir fazer isso na Winning também. Eu vou esperar conseguir fazer isso em outras aplicações também. É claro que a gente precisa calcular, e era uma coisa interessante que a gente estava conversando, né? Sobre o que é fluff e o que de fato gera valor para o usuário. Mas assim, existe uma mudança de paradigma profunda sobre eu quero conseguir conversar com a minha aplicação. Eu não quero só apertar em botão, eu quero perguntar uma coisa e ela me responder. Eu não quero só ter uma tela que tem um formulário que eu preencho os campos e clico no salvar. E aí é uma coisa que assim, eu sou contra, eu sou a favor. É posto, não interessa se a gente é contra ou se a gente é a favor. Entendi. Sabe? Não estamos discutindo aqui se é uma boa ou uma má estratégia. É o que é esperado já pelo usuário. Exato. Senão você acaba atingindo um público muito nichado, que é aquele público que consegue entender a sua linha de pensamento, basicamente, né? Então, com o advento da IA, por exemplo, igual você estava falando, eu pensei muito na questão de poder conversar com os dados. Todo mundo hoje já tem essa expectativa, porque até a nossa própria forma de pesquisa já mudou, né? A gente não pesquisa mais as coisas no Google, agora você pesquisa no ChatGPT. Ou você pesquisa no algoritmo do TikTok, porque pra mim ele entrega muito melhor alguns tipos de conteúdo. O algoritmo do TikTok dá pra pesquisar também? Dá. A busca do TikTok é uma busca em especial pra comunidade mais jovens, que ela rivaliza muito com o search do Google. Essa eu não conhecia. Tipo, eu vim pra São Paulo, quero comer num restaurante. TikTok, restaurantes mais gostosos, não sei aonde. Que legal. Eles fazem muito isso, muito. E esse conteúdo ele tira da onde? Dos vídeos? Dos criadores de conteúdo, exatamente. Incrível isso, hein? Eu não conhecia esse. Olha que eu tô. Isso aqui todo dia eu não sabia que tinha no TikTok. Eu não tenho TikTok pra ser honesto também, mas eu não imaginava isso. E é uma baita sacada, inclusive, né? Com o público mais jovem, que é o foco da plataforma, né? E todo mundo se move também nessa direção. Aí numa questão de experiência do usuário. Se você fizer uma busca no Google, dependendo da natureza da busca, é óbvio, mas grandes chances dos primeiros resultados serem vídeos. É verdade. Porque sem dúvida. Já tá mudando. A perspectiva é, eu quero assistir alguma coisa. Eu não quero entrar num site para ler. E é curioso porque a cultura ela é sempre pendular. Então tem gente que fala o contrário. Pelo amor de Deus, para de me dar vídeo, eu quero ler o negócio. E eventualmente, com agora essas IAs conversacionais, ter a coisa escrita além da coisa em vídeo é muito bom. Porque agora eu posso pegar isso, jogar no meu notebook LM, pedir para ele para resumir para mim. Então a gente está sempre em uma constante mudança desse paradigma. E eu acho que talvez a coisa mais arriscada que você possa fazer é ficar lutando contra. Exato. Concordo contigo. Acho que não é uma boa estratégia lutar contra esse movimento, porque de verdade me parece que é um caminho sem volta, inclusive já acolhido, né, pelo usuário, né, acolhido pelas pessoas, já incorporou no padrão de comportamento. Concordo contigo, faz todo sentido. E qual que é a expectativa de crescimento profissional quando a gente fala de interpretação do comportamento do cliente, assim, o que vocês veem como novas possibilidades para os profissionais, inclusive ou setores que trazem mais possibilidades, indústrias, né, que trazem mais possibilidades de explorar comportamento do cliente, ou se vale para qualquer indústria também? Acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre pega muito as grandes lá do Vale do Silício, como Google, Facebook, etc. Mas a gente tem que lembrar que as outras empresas também utilizam a tecnologia. Então, por exemplo, o setor de telecom, o setor de varejo, o setor de indústria, todo mundo precisa também aplicar esses conceitos. Então, eu vejo que vai ter um boom muito grande também nesses outros lugares. Então, talvez as pessoas devam começar a não só olhar ali onde você vai ter uma concorrência muito grande, mas onde o seu expertise pode ser usado dentro de outras indústrias ali, outros segmentos de mercado. Eu acho que falando especificamente de comportamento humano, para mim sempre foi muito interessante o fato de que você tem ondas, e você tem mudanças, e você tem coisas muito profundas, mas você tem necessidades humanas muito básicas, e que se a gente voltar lá na pirâmide do Maslow, elas não estão tão diferentes assim. Exato. O ser humano ele não mudou tanto. As expressões comportamentais são outras, a maneira como as pessoas se colocam no mundo são outras, mas ainda são pessoas em busca de pertencimento, conforto, tem necessidades básicas que não mudam. Se você consegue encontrar um lugar em que você tem um tino para como a tecnologia evolui, para que você possa ter dados sobre isso, uma visibilidade mais quantitativa e qualitativa desse universo, mas você também consiga aliar isso a uma visão e a um entendimento e a um aprofundamento do ser humano, eu acho que você é um profissional diferente. Então,
Eu penso que é sobre unir as duas coisas. Nunca perder de vista que a tecnologia vai mudar o tempo inteiro e você precisa estar atualizado. E nunca perder de vista que muito provavelmente em algum lugar tem um ser humano tomando uma decisão sobre isso que você está fazendo. Seja o ser humano um diretor de uma empresa que precisa tomar uma decisão de onde ele vai investir o dinheiro dele, seja o ser humano uma pessoa que está passando uma gôndola e querendo pegar um produto. Sim. Então, no fim do dia, é sobre a jornada da decisão dos seres humanos que estão do outro lado da mesa. A gente está cada vez mais conectado, né? É isso. E aí a tecnologia funciona como um acelerador, como um provocador de novos pontos de vista, como uma maneira de você metrificar e quantificar coisas que são difíceis de você colocar na mesa. Exemplo prático. Qual é o esporte mais praticado do Brasil? Obviamente é o futebol. Hoje tem uma questão no futebol, do patrocínio do futebol, que são as empresas de bet, que são muito grandes e têm muito dinheiro. Então o patrocínio do futebol está cada dia mais caro. Preciso investir em outro esporte. Aí a gente anda pro lado e fala, tá, o que é maior, basquete, vôlei ou skate? Posso dar uma sugestão? Começou a ficar difícil. Eu tenho uma questão pessoal nisso, acho que é o futebol feminino. Futebol feminino. Eu acho que por exemplo, todos os esportes femininos, na verdade, eles têm um baixo valor de entrada, por exemplo, e a gente e tem também um alto potencial de exposição, porque a estrutura já está preparada, claro, para o público masculino primeiro, mas ali a gente já consegue utilizar tudo isso que já está dentro da nossa cultura, por exemplo, seria um fator para colocar aí também. Não ser só um esporte novo, mas talvez aproveitar coisas que já estão na nossa cultura. E olha que interessante. Você tem uma fala até de uma perspectiva pessoal, futebol feminino. Eu tenho um gráfico que diz a mesma coisa. Que legal. Eu tenho um gráfico que mostra que o futebol feminino está fazendo assim, do ponto de vista de engajamento no Brasil, consistentemente. Daqui 2 anos é a Copa no Brasil, inclusive. O que é melhor para uma diretoria de uma companhia para fazer um investimento? Um relato ou um gráfico? Entendi. Eu preciso dos dois. Entendi. Eu preciso dos dois. Porque senão vira uma coisa de você depender de alguém que esteja sentado nesse board, tenha uma conexão próxima como a sua. Eu tenho número também. O eu dado posso é botar muito isso frio. na mesa. O dado é muito frio, né? Mas e só a intuição também é muito abstrato. É muito difícil. Unir os dois então, é bem precisa importante. Dos dois. Então, se eu juntar a fala dos dois, eu estou falando do quantitativo com qualitativo, é isso? Exato. É a união dessas duas coisas. E um outro ponto interessante também, que é a tomada de decisão, né? E aí a gente pensa, não, então a gente tem o dado, a gente tem a história, beleza. Na verdade, você tem outras histórias e a gente poderia falar de outros universos aqui. O skate é um lugar importantíssimo. A gente já tem uma figura que é fundamental, que é a Raíssa Leal, salvo engano, a Vivo tá junto. Então, a gente tem outras narrativas e outras histórias e outros pontos no esporte que são super importantes. A tomada de decisão, ela fica tem muito mais qualidade quando você tem acesso a esses dois lugares. Correto. Então você tem uma visão clara de comportamento, comunidade, quem são essas pessoas, você tem uma visão quantitativa, quantidade de engajamento, quantidade de views, quantas pessoas acessam esse tipo de conteúdo. E nem sempre a resposta vai ser quem é que tem o maior número. Pode ser que você prefira ser um peixe grande num lago menor, porque aí você domina aquela comunidade, ou não, ou eu quero um lugar que me dê mais exposição. Então vai existir um lugar de tomada de decisão que sempre vai ser humano. Exato. Duas pessoas diferentes de posse do mesmo dado podem tomar duas decisões absolutamente opostas, e nenhuma das duas necessariamente estaria errada. Então eu acho que sempre tem um lado do humano aí. Que incrível isso. O que você estava falando, eu estava pensando assim, quantas decisões a gente toma no dia a dia, mesmo com apoio de dados, né, com informação, e ainda assim, se talvez duas pessoas diferentes tomassem decisões, como isso pode mudar com certeza. E pode variar, né, ter derivadas dessa resposta, né? E como a gente pode influenciar também o nosso público em relação a isso, né? Eu acho que um caso bem conhecido é o caso da Netflix, aonde a gente consegue... O algoritmo da Netflix, ele te manda ali, ele faz microanálises sazonais ali do seu comportamento e ele te manda os melhores títulos que ele entendeu ali que fazem sentido para você naquele momento. E às vezes ele também quer promover um título dele, mas ele tem capas alternativas. Então a capa que aparece para mim pode ser não a mesma que aparece para você. A gente pode ter
o mesmo título sendo promovido ali de maneiras diferentes para cada um. Não é 2 títulos diferentes. É o mesmo título, Isso. com capas diferentes. O mesmo filme, exatamente. Exatamente. Isso é um nível de customização incrível, né? Se a gente parar personalização, pra pensar, talvez. Quando a gente pensa no ponto de vista, poxa, mas que sofisticado. Vamos tentar achar coisas mais simples. O Selton Mello tá fazendo um filme agora em Hollywood, o Anaconda. Quem você acha que vai estar na capa desse filme aqui no Brasil? Com certeza vai ser o Jack Black? Não vai ser o Selton Mello. Então é isso, né? É se conectar com o que é realmente relevante para as pessoas que estão ali. E voltando a esse ponto da tomada de decisão, eu acho que tem uma história muito conhecida, mas é legal, de repente, para as pessoas que estão ouvindo a gente, algumas pessoas não conheçam, que é aquela história do cara que chega na ilha deserta, que ele é representante de vendas de uma fábrica de sapato. Não conheço, como é essa história? Essa é um clássico. Chega numa ilha e ele fala, eu preciso mandar você, vendedor da minha fábrica de sapatos, nessa ilha para poder olhar lá. Não é uma ilha deserta, né? É uma ilha com pessoas. Para poder você entender o que a gente faz, qual o mercado, como é que a gente entra, pode parecer legal. Chega lá e ele descobre que ninguém usa sapato. Ninguém usa sapato. Tá todo mundo descalço. Ele volta pro chefe dele e fala, cara, ninguém usa sapato. Vai fazer um esforço danado pra nada. Ninguém nunca consome sapato. Tá bom. Aí ele manda outro vendedor. Vai lá, vê o que você acha. Aí ele olha e fala, cara, a gente precisa ir pra lá agora. Ninguém tá de sapato. É o mesmo dado. Entendi. É o mesmo dado. Entendi. E aí, às vezes, as pessoas contam... o copo meio cheio, o copo meio vazio, As né? pessoas contam essa história e falam, mas é porque esse cara aqui é um cara que viu uma oportunidade. Eu não sei se esse cara tá certo necessariamente, Entendi. sabe? Eu vejo as duas coisas podendo acontecer. Esse cara pode ir pra essa ilha e arrebentar, ou esse cara pode ir pra essa ilha e dar com a cara na água, porque ninguém usa sapato mesmo. Então, é isso, né? O dado, por si só, ele não toma decisão sozinho. Correto. O ser humano precisa estar... E aí, o volume de testes que você pode fazer, que é o que a Netflix faz, te dá mais informação sobre qual decisão que você pode tomar mais vezes com mais grau de assertividade. Esse é o clássico, que é, se tem brasileiro em filme americano, estampa o brasileiro na capa pro Brasil, porque brasileiro gosta de brasileiro, mas tem diversos outros. Então, às vezes o lettering, às vezes a cena, às vezes como você traz esse conteúdo para o cliente, e ter acesso a esses dados no volume é maravilhoso. Que legal isso. Recentemente, a gente, mudando de assunto, a gente teve o Detal aqui em São Paulo, né, um festival de música que durou 5 dias e até segundo número, mas quase 500 mil pessoas, né, participaram do festival, presença de diversas marcas, inclusive a OV, né, nossa marca de acessórios, esteve presente lá, e pensando nisso, a Vivo também como marca esteve presente e foi um grande sucesso lá no Detal. Como que foi esse case de lidar com esses dados? O que a gente conseguiu de capturar de dados? O que a gente pode compartilhar aqui com a nossa audiência, gente? Acho que primeiro tem o desafio técnico, né, de conseguir manter todos esses celulares conectados que a Vivo enfrentou ali dentro também, e que tem que dar parabéns para a equipe de engenharia, né, nosso timaço de redes aí. E acho que o volume também dos dados de o que a gente capta de comportamento do usuário gera muito valor aqui dentro. Então a gente consegue se aproximar como marca cada vez mais dessas pessoas. E aí as pessoas conseguem ver a Vivo no dia a dia como uma empresa que se antecipa às suas necessidades. Que legal. E do ponto de vista de comportamento, esse é um exemplo clássico pra gente dentro da Winning, né? Porque é um evento em que as pessoas produzem conteúdo o tempo inteiro. Então a gente teve junto com vocês para poder fazer dar visibilidade sobre o que estava sendo dito no Detal, para fazer um comparativo entre todas as marcas que eram patrocinadores, entender quem se destacou mais, quem se destacou menos, quem estava fazendo um bom trabalho, eventualmente reagir a alguma coisa que estava acontecendo ali no momento. Eu até tenho os dados aqui. A gente teve, dentro de Detal, sobre marcas especificamente, 16 milhões de engajamentos. Uau. Dentro Dentro dos 5 dias de festival. Dentro dos dias de festival. Na verdade, um pouquinho antes, um pouquinho depois, porque já estava rolando alguma conversa. Tem o esquenta, então a gente tem o after. Um meizinho ali, 2 semanas e meia, mais ou menos. A gente teve 1,8 bilhões de views. Uau! Caramba. Como é que você faz para poder dar sentido para esses dados? Você precisa de inteligência artificial. Você precisa de algum tipo de sistema que consiga olhar para isso tudo e falar, não, beleza, então esses dados foram dessa natureza, esses foram para essa marca, esses foram para essa marca, esses falaram dessas duas marcas juntos, esses são positivos, esses são negativos. É isso que a gente ajudou a Vivo a fazer ao longo desse processo, e a ideia é tanto você poder reagir ali ao que está acontecendo no momento,
quanto você ter um histórico para poder ir medindo, tá? E pro próximo evento. Porque o The Town, ele não acontece numa bolha. Tem vários outros eventos que a Vivo vai patrocinar. Sim. O que a gente aprendeu aqui? O que deu muito certo aqui que a gente pode fazer de novo? Então, é a história da Netflix, né? Exatamente. Nossa, e essa história é muito incrível. Se você fizer talvez uma reflexão mais simplista, talvez, né? Quando a gente, sei lá, até então, a gente ia para um festival de música para receber o conteúdo, né? Imaginando que a música é o conteúdo, né? E hoje a audiência também gera o conteúdo, né? É quase bidirecional a conversa, né? Sim. E se você fizer o volume de dados sobre isso, 10 em cada 10 casos, a audiência vai gerar mais volume de dados do que os donos, ou os patrocinadores, ou as marcas. Então você precisa olhar para o todo. Quando a gente fala, por exemplo, de conteúdo de The Town com marcas, a gente teve 3 mil vídeos, 3 mil e alguma coisa vídeos. Uhum. Dentro da plataforma tem mais de 22 mil vídeos de The Town, no geral, neste fim de semana. Então tem todo um universo de coisas que aconteceram que foram para além do que as marcas estavam falando. E muitas vezes esse universo, ele também vai para além do que as marcas olham, falando sobre as marcas. Então, uma coisa que a gente identificou, por exemplo, falando um pouquinho de um outro case, o que uma marca de limpeza de cozinha faria num festival de música? Complicado, difícil, né? Um encaixe não é intuitivo estranho. A associação de um produto de limpeza com um festival de música. A gente também atende uma marca CIF. E a gente descobriu no comportamento do usuário que tinha muita gente da cultura sneakerhead, aí para quem não sabe, a galera muito apaixonada por tênis, que usa CIF para lavar tênis. Porque se o tênis for branco, o negócio fica branco mesmo. Então ele fica lindo. Um problema que existe que a gente olhou quando a gente olhou para festivais como um todo. Você vai para festival, o tênis que você usou, ele fica. Porque por causa não tem do gramado, lama, da terra, chuva e tal. Horroroso. Então a gente ajudou a identificar esse comportamento e aí muito brilhantemente a marca foi lá e fez uma estação de limpeza de tênis dentro do festival. Então esse é o tipo de coisa que a gente consegue encontrar em comportamentos que não necessariamente são diretamente ali no espectro de conhecimento da marca. Ô Pedro, eu fui ativada por esse rolê. Você é isso. No ano passado eu tava no Rock in Rio e tava passando ali, entendeu? Funcionou? Funcionou. E eu achei isso surpreendente, inclusive a partir de lá eu só limpo meus tênis agora com CIF. Olha aí. É isso legal, que a gente... É inimaginável esse case. Que legal. Gente... E o relato da Rafa falou, inclusive... Não foi combinado. Inclusive, eu estava lá e é verdade. Você tá com um tênis bonito aqui, inclusive branquinho. Mas esse é o tipo de comportamento que a gente consegue encontrar. E isso vai ser verdade para todos os segmentos. Em todos esses espaços. Então, a gente tem coisas que são referentes a eventos de música no geral, que vai acontecer. Perrengue de fila, vai acontecer. Sim. Evento aberto e problema com sol na cabeça, vai acontecer. A gente consegue fazer um ciclo desses sinais comportamentais. Então, é assim que a gente ajuda as marcas e a gente muito honradamente ajudou Vivo esse ano a ativar The Town. Que demais, que demais. Assim, é incrível, né? Ouvindo assim parece algo trivial, mas eu fico imaginando, né, o processo de construção da tomada, entender que tem uma oportunidade diante de um desafio, né, e é um desafio num lugar improvável, né? O teste da hipótese, né? O teste da hipótese, isso é muito incrível, né? E olhando para o futuro, vendo o potencial que a IA, não só a IA, mas a tecnologia como um todo, né? Cada vez se desenvolve cada vez mais rápido, já começa a pensar, cara, imagina quantas outras possibilidades que hoje a gente nem imagina tá vindo aí pela frente, né? Num futuro muito próximo. Muito incrível isso e muito legal. Tenho certeza aí que também a nossa audiência, os nossos colaboradores também gostaram muito aqui. Pra gente ir aqui caminhando para a reta final da nossa conversa, uma mensagem final para nossa audiência, Rafa. Poxa, não tenham medo da IA, usem a IA no seu dia a dia, coloquem ali na ferramenta, entendam como ela funciona, mas também não abandonem os métodos tradicionais de estudos, não utilizem só o que é gerado ali pelo chat GPT. Faça sua pesquisa também, porque o pensamento crítico é fundamental. Boa. E você, Pedro, mensagem final para... Vou repetir as palavras da Rafa, em que
Pra mim, o que vai diferenciar as pessoas pro futuro é curiosidade e empatia. Saber que tem um outro ser humano do outro lado, sempre, e que a gente sempre tá num processo de ajudar a decisão de um outro ser humano, não interessa o que você esteja fazendo, como profissional você sempre tá nisso, e saber que a tecnologia vai mudar. Então, seja curioso, experimenta, vê, cria espaços em que a sua experimentação pode ser segura. Não precisa já atacar as grandes coisas de uma vez só. Vai criando suas hipóteses, vai levantando... problemas pequenos, né? Problemas pequenos. Complexos, os problemas complexos, tenta tornar eles simples. E eu gosto também, para incentivar, foi uma coisa até que eu falei com o pessoal ali fora, que tem muita gente que tem, né, esse medo, esse receio da IA de, poxa, mas será que ela vai roubar meu trabalho? Será que ela vai fazer as coisas que eu gosto de fazer? Eu vou deixar de fazer as coisas que eu amo? Cara, tenta separar o seu trabalho. Eu adoro esse meme que existe na internet, que o meu sonho é que a IA lave a minha louça para eu poder pintar os meus quadros e não ao contrário. Olha pro seu trabalho e pensa, o que é lavar louça e o que é pintar quadro? Começa a colocar a IA para lavar louça. Como é que você faz para poder você pegar as coisas que você não gosta de fazer ou que você não quer fazer e acelerar, e tornar mais simples, e tornar mais fácil? Talvez um ponto de entrada seja esse, até que você se sinta confortável para ter esse auxílio, inclusive nas coisas que você gosta. Mas seja curioso, seja empático e lembre-se que num mundo em que a IA está cada vez mais avançada, ser intensamente humano é um diferencial. Gosto muito disso, muito mesmo. E aí acho que a palavra-chave aqui da tua fala, acho que é empatia. Inclusive isso conecta com as nossas paixões, né, Rafa? Que a gente é a nossa melhor tecnologia. Com certeza. Né? Tem a tecnologia, tem tudo, mas no final das contas ainda é sobre as pessoas e sempre será, né? De uma forma ou de outra, as pessoas vêm antes da tecnologia e isso é super importante para nós. Pedro, super obrigado mais uma vez. Rafa, obrigado demais por estar aqui, por reservar essa agenda, por acompanhar a gente. A todo mundo que está assistindo a gente agora, super obrigado. A audiência do Papo Carreira Tech, é um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, galera. Valeu.